Vamos voltar ao nosso primeiro exemplo, onde temos a nossa função representada pelo diagrama, que está aí ao lado. E ao lado do diagrama de balões, vamos começar a explicar uma nova forma de representar a função, que podemos chamar de representação gráfica da função. Conforme é possível ver, temos duas retas. Elas representam as variáveis independentes e dependentes. A reta na horizontal, essa reta aqui, representa a variável independente t, ou seja, os valores de tempo. E a reta na vertical, essa daqui, representa a variável dependente s, ou seja, os valores de posição. Nós costumamos chamar as retas de eixo t, a reta horizontal, e eixo s, a reta vertical. A ideia é utilizar o plano em que os eixos se encontram, ou seja, todo esse espaço aqui, todo o espaço que os eixos se encontram, para representar todas as associações de pares que estão no diagrama. O plano em que os eixos se encontram é chamado de plano cartesiano. Então, o plano que é todo esse espaço é chamado de plano cartesiano. Como é feita essa representação dos pares, né? Nós temos os pares aqui. Como que nós representamos os pares através do plano cartesiano? Vamos começar aqui com o par 2,40. Como que podemos representar o par 2,40? Vamos iniciar explicando que cada marca que a reta da variável t, ou eixo t, apresenta corresponde a 1 segundo. Então, essa marca aqui corresponde a 1 segundo, essa 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A parte de trás da reta marca valores de tempos negativos, os quais não existem, pois o cronômetro marcou apenas valores positivos. Na reta da variável s, o eixo s, cada marca representa 10 metros. Então, portanto, temos a primeira marca, que corresponde ao valor de 10 metros, a segunda marca, que corresponde a 20 metros, e assim por diante, 30 metros, 40 metros. Essa escolha é totalmente arbitrária, essa escolha de marcas. Você pode escolher do jeito que achar mais conveniente as marcas e seus respectivos valores, desde que marcados uniformemente. Outra coisa importante falar é que no cruzamento se encontram as duas origens, a origem tanto do eixo S como do eixo T. Então aqui marca, se você pensar no eixo S, marca 0 metros, e aqui, se você pensar no eixo T, marca 0 segundos. Então, voltando à pergunta, como representar o par 2,40 utilizando os eixos e seu plano cartesiano? Então, sabendo que 2 é um valor de tempo e 40 é um valor de posição, devemos encontrar onde está indicado o número 2 no eixo T e onde está indicado o 40 no eixo S. No eixo T, 2 está aqui, e no eixo S, 40 está aqui, indicado aqui, né? 10, 20, 30, 40. O próximo passo é fazer algo muito parecido com o que fazemos quando jogamos Batalha Naval, que é projetar o 2 através de uma reta perpendicular ao eixo T. Então, vou projetar o 2 através dessa reta e vou fazer algo similar com a marca 40. Vou projetar uma reta perpendicular ao eixo S e nós vamos ver que há um cruzamento, né? Então, as duas projeções se cruzam. O ponto em que cruzam é o lugar geométrico que representa o par 2,40. Então, podemos continuar fazendo isso. Vamos pensar agora no par 1,25. Então, nós vamos identificar no eixo T onde está o 1. O 1 está aqui, conforme está indicado aqui. E o 25, que corresponde a 25 metros, a posição de 25 metros, no eixo S, que é exatamente entre 20 e 30. 25 está aqui. Então, vou realizar as projeções. Uma projeção, uma reta perpendicular ao eixo T, aqui colocada na posição
do 1 segundo, e vou fazer a mesma coisa para o 25. Então, do 25 sai uma reta perpendicular ao eixo S. Então, onde as duas projeções se cruzam, eu vou definir o ponto. Esse ponto é a representação gráfica do par 1, 25. E posso ir fazendo isso para os outros pontos, né? Por exemplo, eu tenho o ponto 3, 55. Então, o 3 se encontra aqui no eixo T e o 55 no eixo S se encontra aqui, entre os 50 e os 60, aqui. Posso imaginar as projeções. Então eu vou ter uma projeção do 3 e a projeção do 55, o que vai resultar num ponto, nesse ponto aqui, está indicado. Esse ponto é o equivalente na representação gráfica do par 3,55. Vou fazer isso para o par 4,70. Então temos o 4 aqui no eixo T e o 70 ele está aqui. Então, fazendo as projeções, vou encontrar o ponto 4,70, que é esse ponto aqui. Ainda tem esse ponto aqui, o 0,10. Então, o 0 no eixo T ele está indicado aqui, e o 10 é exatamente esse ponto. Então, se eu fizer de novo as projeções, o cruzamento vai ser exatamente aqui, onde está indicado pelo cursor. Note que nós temos 5 pares associados e, correspondentemente, temos os 5 pontos na representação gráfica. Portanto, os pares indicados no diagrama são pontos nesta representação gráfica. Se temos 5 pares, devemos ter 5 pontos. Agora vamos voltar ao exemplo anterior do nosso quadrado de lado igual a x. Podemos realizar o mesmo procedimento que realizamos anteriormente e representar os pares do diagrama como pontos no plano cartesiano ao lado. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Cada marca aqui corresponde a uma unidade. Então aqui eu tenho 1, corresponde a 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Aqui é o eixo A, a variável é dependente, sempre na vertical, e o eixo da variável independente sempre no eixo horizontal. E cada marca aqui da variável dependente corresponde a uma unidade. Então, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, 3 metros quadrados e assim sucessivamente. Então, nós vamos remover esse par aqui, 10, 100. Por que a gente está fazendo isso? Porque precisaríamos de uma reta muito grande para representar o número 100. Ou precisaríamos de uma escala muito pequena na reta A para representar o valor 100 da variável dependente. Então nós vamos ficar com esses 4 pares. E vamos repetir o mesmo procedimento. Cada par desse corresponde a um ponto no plano cartesiano. Então vamos começar com o primeiro par aqui, que é o par 1, 1. Então o par 1, 1 corresponde a esse ponto. O par 2, 4 corresponde a esse ponto. 2 na variável independente e 4 na variável dependente. Então as projeções levam a esse ponto. O par meio e 0,25 ele vai estar aqui. E o par 3, 9 ele vai estar aqui em cima. Mas conforme a gente viu anteriormente, a forma mais adequada de representar esta função é utilizando a expressão matemática ax igual a x². Essa expressão que a gente acabou de colocar. Pois x representa todos os possíveis valores de lado do quadrado. Ou seja, a expressão matemática abarca todas as possibilidades de valores. A partir disso, nós poderíamos pensar o seguinte: como representar todas as possibilidades através do plano cartesiano? Ou seja, como que eu posso representar a expressão matemática
no plano cartesiano? Porque, por enquanto, por hora, eu representei apenas 4 pares. Esses 4 pares representei aqui. Mas como representar a função como um todo na representação gráfica? Então, sabemos que com o diagrama não é possível representar esse conjunto de pares, pois teríamos que escrever cada um deles no diagrama. Não tem como escrever os infinitos pares. Mas no plano cartesiano isso é possível? A resposta é que é possível realizar esta operação, mas de forma parcial. O que significa dizer isso? De forma parcial. Que podemos indicar um conjunto infinito de pares no plano cartesiano, isso é possível, mas não todos os pontos. Como isso pode ser feito? Então, inicialmente, vamos usar a expressão a de x igual a x² e calcular mais pares associados. Vou calcular mais pares. Eu não vou indicá-los aqui no diagrama de balões, mas já vou indicá-los diretamente no plano cartesiano. Então, determinar mais pares através da expressão a de x igual a x² significa o quê? Criar mais pares significa criar mais pontos. Então eu vou criar mais pontos. Então eu criei todos esses pontos aqui, mais esses pontos. Como que foi feito isso? Eu fui atribuindo o valor de x, um valor de x, e calculando o valor de a. E aí representando eles através de pontos aqui na representação gráfica. Foi assim que foi feito. Não estou explicitando essas contas, mas já estou fazendo, porque o que importa para nós não são os cálculos, mas sim a ideia que está por trás. Então, com isso, com esse conjunto de pontos, nós podemos ter uma ideia, né, do que está acontecendo com a representação gráfica da função ax². Se continuássemos, nós podíamos fazer isso exaustivamente, né, calculando mais pares e colocando o seu respectivo ponto na representação gráfica. Poderia fazer isso de forma exaustiva. Se a gente fizesse isso de forma exaustiva, a gente chegaria a uma espécie de um chute, né, de que essa função é representada por esta curva aqui. Daqui a pouco eu vou explicar essa parte mais clara da curva. Tem uma parte mais clara da curva e essa parte mais escura. Mas chegaríamos a essa conclusão. Se fizéssemos esse procedimento de encontrar pontos no plano cartesiano associado a essa função, nós acharíamos que a função é descrita por esta curva, tá certo? Essa curva tem um nome, né? Ela se chama parábola. Agora preste atenção, nós não temos mais pontos, ou seja, não temos um número finito de pares. Com a curva é a união de infinitos pontos, ou seja, infinitos pares associados da função. Portanto, esta curva representa infinitos pares da função, mas note que há pares que não estão representados ali. Por exemplo, o par 4, 16. Né? O 4 está aqui e o 16 estaria mais aqui em cima, não sei, mais ou menos aqui. Então, o ponto 4, 16, ele teria que ter um ponto aqui, não está sendo representado. Por isso que dissemos que essa representação ela é parcial. Ela representa um conjunto infinito de pontos, mas não todos os pontos, uma parte dos pontos. Um trecho que a gente fala. Por isso podemos dizer que a função
a de x² é parcialmente representada por esta curva. Ou seja, apenas um trecho da função é completamente representado pela curva. Como se define esse trecho, né? Como que a gente define esse trecho? Ou seja, desenhamos uma parte da função, que é esse trecho aqui. Como que nós definimos ele? Esse trecho é definido dizendo sobre qual faixa de valores da variável independente a curva foi desenhada. O que significa dizer isso? Isso é a mesma coisa que olhar para a curva e ver a sombra que ela forma sobre o eixo x. Então, essa curva forma uma sombra, né? Se o Sol estivesse a pino, formaria uma sombra sobre o eixo x, né? Ou seja, projetar, na verdade, o que, de uma forma mais técnica falando, projetar cada ponto da curva sobre o eixo x. Uma projeção que nós dizemos projeção ortogonal. Então teríamos essa faixa aqui em vermelho. Então a faixa em vermelho indica qual o trecho da função que está sendo representada pela curva. Note que a faixa em vermelho começa em -3 e vai até 3. Neste caso, costumamos dizer que a função está representada no intervalo de -3 até 3. Né? Essa é um dizer mais técnico sobre o que está acontecendo sobre a função, né? Ou seja, a função a de x igual a x² está representada no intervalo de -3 a 3. Né? Isso já subentende que estamos nos referindo sempre à variável independente. Quando falamos intervalo, estamos nos referindo em um intervalo da variável independente. Então, esse trecho é sobre o eixo horizontal, o eixo x aqui no nosso caso. A parte do intervalo cujos valores são negativos, como por exemplo aqui, ó, -2, se eu fizer a projeção vai dar -2, vai dar esse ponto aqui, e a projeção, e se eu projetar esse ponto no eixo A, vai dar número 4. Né? Ou se eu posso também usar a expressão e calcular, né, o valor de A quando a variável independente é -2. Então eu faria a conta -2 vezes -2, que dá 4. Então eu tenho esse ponto aqui. Esses pontos cujos valores da variável independente são negativos, esse trecho aqui, ela só tem significado matemático. Assim, matematicamente, nós temos esses valores, mas no nosso problema, o x ele tem um significado, né, que é o lado do quadrado, e o lado do quadrado é um valor sempre positivo. Não existem quadrados de lado cujo valor é negativo. Então, portanto, esse trecho em claro nós vamos desprezar. Apesar de matematicamente existir esse trecho, nós vamos só trabalhar com esse trecho em escuro, valores de 0 em diante, né? Ou seja, valores positivos. Nós vamos remover os pontos aí, pois a curva contém todos os pontos naquele trecho. Então não faz sentido mais colocar esses pontos, porque a curva é o conjunto infinito de todos os pontos naquele trecho. Então nós vamos remover. Tanto a expressão matemática ax igual a x², como a curva esboçada no plano cartesiano, essa curva aqui, são as representações da função mais importantes que nós temos. São as duas representações que se usam
mais comumente. Note que a expressão pelo diagrama de pares não dá conta de representar os infinitos pontos, como as representações, as outras representações. Ela não dá conta de escrever dessa forma a função. Podemos usar a curva para ter uma ideia dos pares associados que a função apresenta, né? Então, uma vez esboçada a curva, você pode utilizar ela para ter ideias dos pares que irão se formar. Nós vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, considere um quadrado de lado igual a 2,5 metros. Então, nós vamos indicar aqui 2,5 metros, aqui estamos indicando. Podemos perguntar, né, qual a área de um quadrado de lado igual a 2,5 metros, mas olhando só para a curva, olhando só para essa curva. Como que a gente pode fazer isso? A resposta está na curva que representa a função. Para obter a resposta, precisaríamos encontrar o ponto da curva associado ao valor 2,5. Isso é fácil. Encontrar esse ponto, basta fazer uma projeção do valor do ponto aqui 2,5 até chegar à curva. Onde cruzar curva e essa projeção, nós temos o nosso ponto. E para determinar o valor da área, nós fazemos a outra projeção, a projeção sobre o eixo A. Aonde marcar no eixo vai ser o valor de área correspondente a um quadrado de lado 2,5. Então a área correspondente aqui é o 6,25. Com a representação gráfica é possível nós termos ideia sobre valores da função, calcular valores da função. Quando eu falo calcular valores da função, o valor da função sempre vai ser os valores encontrados aqui no eixo A. Nós podemos também, se você quiser, uma forma mais, vamos dizer assim, mais direta de calcular esse valor, né? O valor de um quadrado cujo lado é 2,5 é utilizar a expressão matemática mesmo. Então nós podemos fazer aqui 2,5 vezes 2,5, né, que significa 2,5 ao quadrado, e ao fazer essa conta nós deparamos com 6,25 metros quadrados. O que nós percebemos é que há uma equivalência entre essa representação, a representação gráfica de uma função, e a representação utilizando a expressão matemática. Agora nós vamos voltar ao outro exemplo. Aí, neste exemplo, a função é constituída de apenas 5 pares associados, né, que podem ser representados no diagrama ou como 5 pontos no plano cartesiano. Vamos considerar que, além dos 5 pares, que são os 5 tempos associados às 5 posições, temos acesso a mais informação sobre o movimento do carro. Vamos admitir que temos acesso a todos os valores de tempo de 0 a 4 segundos e suas respectivas posições, né? Vamos imaginar o carro andando sobre a pista e nós tendo acesso a todos os valores de posição e tempos respectivos. Com isso, teríamos um conjunto infinito de pares associados, ou teríamos um conjunto infinito de pontos. Se estivéssemos usando essa representação, teríamos que escrever um conjunto infinito de pares, ou aqui um conjunto infinito de pontos, nesse novo caso. Nós vamos admitir que o movimento do carro é um movimento que comumente é chamado de movimento uniforme variável, que significa dizer que cada incremento de tempo que passa, o carro anda sempre o mesmo incremento na posição. E essa razão entre o incremento de espaço e o incremento de tempo se mantém a mesma durante todo o percurso. Essa razão que eu acabei de falar, entre incremento de posição e incremento de tempo, é comumente chamado de velocidade, né?
Então, a partir dessa hipótese, né, que o carro está se movendo com velocidade constante, o movimento é descrito por uma sequência infinita de pontos que formam uma reta. Graficamente, é sempre uma reta que se descreve um movimento uniforme variável. Então, portanto, temos a reta como representação gráfica da função S de t. Essa representação ela não é mais suficiente, porque não tem como descrever os infinitos pontos que nós encontramos, porque uma reta é o conjunto de infinitos pontos, e infinitos pontos implicaria infinitos pares associados. Então essa representação não é mais útil para a gente. Portanto, temos a reta como representação gráfica da função S de t. Como seria a representação através da expressão matemática dessa função? Porque aqui nós temos a expressão, nós não temos ainda uma expressão, mas temos só a representação gráfica. Como seria a representação através da expressão matemática dessa função? Quando a função é representada por uma reta, a expressão matemática que descreve tal função é chamada de função linear ou função afim, que é uma das funções mais básicas que nós temos. A expressão matemática que equivale à reta desenhada ao lado é S de t igual a 10 mais 15t. Apesar de não estarmos explicando por que a reta no plano cartesiano e a expressão matemática são equivalentes formas de representar a função, é possível verificar que isso é verdade. Para tanto, vamos considerar um ponto da reta, ou seja, um par associado da função, e ver se realmente equivale ao par associado encontrado através da expressão matemática. Ou seja, vamos fazer uma comparação do ponto da reta observado com o resultado obtido pela expressão matemática. Considere como exemplo o tempo t igual a 1,5 segundo. Qual é o valor da posição que forma o par com este valor de tempo? Para responder, podemos utilizar a expressão matemática e calcular S de 1,5. Basta substituir na expressão matemática t por 1,5 segundo. Então temos S de 1,5 igual a 10 mais 15 vezes 1,5. Efetuando os cálculos, temos S de 1,5 igual a 32,5. Portanto, temos o par 1,5, 32,5. Por outro lado, usando a representação gráfica, obtemos o mesmo resultado. Considere no eixo t em t igual a 1,5 segundos, conforme indicado aqui, e projete sobre a reta. Com isso, obtemos um ponto da reta. E na sequência, projetamos o ponto sobre o eixo S e obtemos a marca 32,5. 32,5 seria obtido se houvesse uma graduação devidamente, o eixo S estivesse devidamente graduado. Portanto, o mesmo par foi obtido em ambas as representações. Poderíamos continuar realizando o mesmo procedimento exaustivamente, considerando outros pontos da reta e verificando que as duas representações são equivalentes. As duas formas de representar a função descrevem um conjunto infinito de pontos, de pares associados. A reta é um conjunto infinito de pontos, e cada um desses pontos pode ser calculado pela expressão matemática. A função descrita pela reta é uma descrição parcial da função S de t igual a 10 mais 15t, pois a reta está definida apenas no intervalo de 0 a 4 segundos, conforme indicado na faixa em vermelho, que é a sombra da reta sobre o eixo t. Mas note que a expressão matemática
abarca outros pares, como por exemplo o par 5,85, conforme indicado no plano cartesiano. Portanto, vemos que a expressão gráfica é quase sempre uma descrição parcial da função representada pela expressão matemática. Bem, com isso chegamos ao fim, mostrando o que é essencial saber sobre funções para ter o entendimento do conceito de derivada. No próximo vídeo vamos fazer um resumo recapitulando os pontos essenciais sobre função e começar a construir o conceito de derivação. Bem, até o próximo vídeo.